abordagem clássica, né, para a detecção de QTLs. Agora vamos começar um assunto novo, né, que em realidade é o principal assunto do curso, né, que seria a utilização de informações moleculares de alta densidade, né, ou de SNPs, e sua aplicação no melhoramento genético. Posso ir? Ok. Bom, a partir logo, né, logo terminou, né, o sequenciamento, que começou no sequenciamento do genoma humano lá na década de 90, muitos laboratórios, né, que tinham participado desse sequenciamento começaram a sequenciar, né, várias espécies, por exemplo, de animais domésticos. Uma delas, por exemplo, no caso dos bovinos, né, que o sequenciamento começou no ano de 2003, e terminou, digamos, foi publicado, né, em 2009. O animal, né, um dos animais, foi sequenciada uma vaca Hereford, en realidad, para sequenciar os animais, não é qualquer animal, sino que normalmente o pessoal utiliza animais, tradicionalmente que são, tem certo grau de homozigose, né, porque isso facilita, né, o processo de sequenciamento. E esse sequenciamento, digamos, o que trouxe de novo, que não existia, foi uma quantidade de informação adicional sobre os marcadores, ou seja, permitiu a identificação e descoberta, né, de uma quantidade enorme de marcadores, né, que era uma das principais limitantes que a gente tinha até o momento, que a gente não tinha uma suficiente quantidade de marcadores, né, para rastrear e identificar QTLs. Pode passar com você? Então, o que trouxe de novo a informação do sequenciamento foi, começou a ser utilizado, né, o que chamamos de marcadores SNPs, que eu acho que já todo mundo já ouviu falar, que o marcador SNP vem do inglês, né, que significa polimorfismo de nucleotídeos de base única, e que eles indicam, né, a variação de uma base individual. Ou seja, eu consigo, por exemplo, diferenciar, por exemplo, dois animais ou dois indivíduos, né, que se diferenciam apenas em uma base nucleotídica. Então, em realidade, estamos identificando, né, a parte mais simples e elementar, né, da estrutura do DNA. Pode passar. Então, por exemplo, como eu falei, eu tenho, por exemplo, dois indivíduos, né, que tem um caso simples, né, que tem diferente cor de pelagem, né, e eu consigo, dessa forma, identificar qual é a mutação, né, que origina, por exemplo, que estes animais tenham pelagem cor cinza. Então, por exemplo, a substituição de uma base de adenina por guanina provoca uma alteração na cor da pelagem. Então, uma das principais vantagens, né, deste tipo de marcador, primeiro que a quantidade de marcadores que eu posso ter agora é bem superior, né, ao que antigamente a gente tinha, né. Pode passar com ele. Somente para que você tenha noção, digamos, da evolução da quantidade de marcadores, marcadores particularmente SNPs. Esto no caso de marcadores SNPs para humanos. Digamos, o primeiro marcador SNP foi identificado em 1985, certo? E até 2008, digamos, já tinha sido descoberto, já se disponibilizado um painel comercial para humanos que tinha 1 milhão de SNPs. E acho que hoje em dia já está próximo dos 2 milhões. E uma das vantagens, né, da utilização dos SNPs, dos marcadores SNPs em relação aos marcadores que vinham sendo utilizados, por exemplo, basicamente os microsatélites, né, é que, primeiramente, eles são muito frequentes, né, porque temos milhões e milhões de bases, né, então, é mais frequentes. Eles são mais estáveis, né, porque eles sofrem menor taxa de mutação, então, podem ser utilizados de forma mais confiável, né. E o que a gente vai ver agora que mudou bastante foi a rapidez, né, com que eu consigo ter informação dos animais, genotipar os animais para milhares de marcadores, SNPs, de uma forma automatizada, ou seja, basicamente com um processo industrial, ou seja, que eu consigo ter informação de genotipagem de forma rápida e em larga escala. Então,
como vocês sabem, né, na área de melhoramento genético, a gente normalmente precisa de um N, né, de uma amostra bastante grande. Então, isso abre uma possibilidade nova, né, de genotipar muitos animais de forma rápida, né, para milhares de marcadores. Posso passar. Somente brevemente para explicar como foi esse processo, digamos, de identificação, né, e escolha de quais, bom, sequencio o animal, né, eu tenho a sequência de bases nucleotídicas do meu animal, por exemplo, no caso da vaca Hereford, que foi sequenciada, e posteriormente, né, vou sequenciando partes de outros, partes do genoma de outras espécies, de outras raças, por exemplo, pode passar, pode, Connie, e posso fazer uma análise comparativa, tipo, vou pegando regiões do genoma e vendo, tipo, nesta região, tipo, todos os animais apresentam a mesma sequência. Então, se todos os animais apresentam a mesma sequência, um nucleotídeo, tipo, essa região não é informativa. Então, eles estão escolhendo aqueles SNPs, por exemplo, que eram polimórficos, em toda essa amostra de animais que eles escolheram, né, para identificar, né, e ver quais marcadores iam ser utilizados, por exemplo, para colocar em um painel comercial. Então, os critérios basicamente que eles utilizaram, bueno, primeiro que o marcador ser polimórfico, né, o nucleotídeo ser polimórfico, e além disso ter uma cobertura no genoma de forma de que tentar, com esses marcadores que eu tenho novos agora, tentar ter uma cobertura maior, né, para tentar pegar todos os QTLs, né, que afetam, por exemplo, uma determinada característica, né? Então, tem uma cobertura bastante homogênea por todo o genoma. Pode passar, Connie. Então, não somente foi feito isso para os bovinos, mas também para outras espécies, como aves, suínos, cães, cavalos, mesmo também muitas espécies vegetais, por exemplo, o milho, foram sequenciadas, né? A partir do sequenciamento, isso originou uma quantidade enorme de marcadores, escolhem quais marcadores, digamos, cada empresa, digamos, tem diferentes critérios, digamos, para escolher quais marcadores vão colocar no chip comercial, né? Então, em realidade, tipo, vocês veem que existem, a gente vai ver que existem várias empresas que comercializam chip, e cada empresa tem um critério diferente, né? Então, não necessariamente os SNPs que uma empresa comercializa, não necessariamente são os mesmos marcadores que a outra empresa, mas mais ou menos as duas têm um certo porcentagem que utilizam mais ou menos os mesmos marcadores. Pode passar, Connie. Então, por exemplo, no caso da Illumina, né, que é uma das empresas que comercializam esses chips para genotipagem, certo? No caso, por exemplo, da Illumina, ela comercializa chip tanto para cães, para bovinos, a gente tem diferentes opções, tanto suínos, ovinos. Em cavalos, acho que eles já não estão mais comercializando. Também, no caso de plantas, o pessoal de plantas também pode utilizar esses chips, certo? Que tem milhares de marcadores. Então, isso abre digamos, levanta, né, uma restrição que a gente tinha, né? Como a gente tinha visto, né, que a gente, como antigamente tínhamos poucos marcadores, a gente tinha que delinear um experimento, né, ou utilizar uma determinada família para rastrear QTLs. Tudo bem, depois que eu achei um QTL, bom, na hora de que for utilizar esse QTL de forma comercial, esse marcador a nível comercial, em realidade é bastante limitado, porque esse marcador é apenas válido na população onde eu descobri ele. Mas agora, essa situação, digamos, mudou bastante, porque, por realidade, como agora eu tenho milhares de marcadores, né, provavelmente a densidade desses marcadores vai ser bem superior. Então, a chance, digamos, de encontrar um marcador que esteja intimamente ligado a um possível QTL é bem superior essa chance, a probabilidade que eu tenho. Então, em realidade, abre uma chance de, digamos, de utilizar essas informações a nível comercial, ou seja, aplicar esta nova tecnologia em larga escala, certo? Ok. Você sabe como está o painel para peixes? Não tenho, mas posso te responder amanhã. Fica para amanhã. Ok. Então, no caso dos bovinos,
chip que foi lançado o ano passado, né? Que ele possui, para vocês terem noção, aproximadamente 800.000 marcadores, SNPs. Então, por exemplo, este é um chip. Aqui no caso temos cada uma destas bandas seria um animal, certo? Este chip comercializa um chip para 8 animais. E normalmente essa leitura a gente precisa posteriormente de um aparelho, uma máquina que a gente chama de HiScan, que ele realiza a leitura, digamos, o processo de leitura é bastante parecido com como é realizada a expressão gênica, ou seja, em realidade quando o ADN de minha amostra, né, se vai hibridizar com a placa, né, do BED. Então, dependendo do tipo de hibridização, que vai depender de que base nitrogenada, de que base, do que nucleotídico tem a minha amostra, vai emitir um tipo de fluorescência que o BED chip, em realidade, HiScan vai ler e vai interpretar uma imagem que posteriormente a gente vai transformar essa imagem em um genótipo, certo? Então, a gente vai ver amanhã, né, que existe toda uma série de passos, né, estritos para tentar determinar de forma confiável, né, que a máquina, né, interpretou de forma correta a minha imagem, né, que representa um genótipo, transformar essa imagem em um genótipo. Pode passar. Então, no caso, esse do Bovine HD, ou seja, do chip para bovino de alta densidade, aqui temos várias raças, na segunda coluna, temos várias raças europeias, e um número de marcadores polimórficos para cada raça. Ou seja, isto seria, ou seja, com a amostra de animais que foram utilizadas para construir o painel, quais são os resultados, certo? Tanto para aqui, na parte superior do slide 70, para bovinos tauros, como para indivíduos cebuinos ou cruzas, certo? Então, para que vocês tenham noção, mais ou menos, a Illumina informa que mais ou menos que existem 650.000 marcadores polimórficos para taurinos, certo? Após fazer a limpeza dos dados, certo? Porque são excluídos, por exemplo, marcadores que têm baixa qualidade ou que não apresentam determinado critério, certo? Então a gente vai ver esses critérios amanhã. E no caso de cebuínos, né, o número de marcadores polimórficos é um pouco menor, então de 500.000. Outra informação que a gente vai ver é em relação ao MAF, que é a frequência de alelos menores, de alelos raros, que isso, a gente vai ver que isso tem uma influência importante nas análises posteriores, seja de associação como de seleção genômica. Certo? Pode passar. Então, basicamente, como a tecnologia de genotipagem, utilizando esta nova tecnologia funciona, basicamente, como eu falei, uma particularidade é que a gente pode genotipar de forma rápida, certo? E muitos animais. Então, mais ou menos, o processo demora em torno de 3 dias. Então, eu vou coletar minha amostra no campo, certo? Aqui na parte superior, vou ter uma amostra de ADN. Eu vou precisar isolar esse ADN. Posteriormente, vou amplificar esse ADN, ou seja, amplificar no sentido de ter maior, para aumentar a quantidade de minha amostra, né, para cada animal. E posteriormente, o ADN da amostra, ele vai se hibridizar com o que a gente chama de BED. E BED seria cada um dos marcadores, certo? BED tem um pontinho do meu painel. Então, minha amostra de ADN vai se hibridizar com esse BED. Então, dependendo né, da base do nucleotídico que eu tenha na minha amostra, seja se é um adenina, tiamina, se é guanina ou citosina, esse BED vai passar um laser, certo, por cima do BED. Então, dependendo do tipo de hibridização, ele vai soltar ou uma luz, vai emitir uma luz vermelha ou uma luz verde. Então, isso vou fazer isso, digamos, para os 800 SNPs que eu vou ter na minha amostra, certo? Então, quando, a gente vai ver amanhã, né? Quando, para os dois losses, né? Para os dois marcadores, ele emite o mesmo tipo de luz, verde, por exemplo, esse indivíduo é um cigoto.
Quando é vermelho, vermelho, certo? Porque ele vai emitir uma luz para um dos alelos e outra luz para o outro alelo. Então, dependendo da combinação, eu vou determinar se esse indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Então, para que vocês tenham noção, mais ou menos, a máquina, né, vai passar o laser, né, vai transformar essa informação em uma informação de imagem, um arquivo de JPG, são arquivos bastante grandes, pesados, e posteriormente eu vou utilizar um software, certo, que a gente vai ver amanhã com detalhes, que vai interpretar, vai transformar esse dado, essa informação de imagem em uma informação de genótipo, certo? Para que você tenha noção, mais ou menos, a velocidade com que o high-scan consegue ler, ele faz, por exemplo, a leitura de um chip com 8 animais, que tem 800.000 marcadores em aproximadamente 1 hora. Então, para você ter noção da velocidade da quantidade de informação que eu posso obter, né, de maneira rápida e automatizada. E uma coisa importante é que a taxa de erro que eu vou ter é bem inferior, né, porque, na realidade, existe um protocolo, né, que tem que ser respeitado para a preparação das amostras de DNA e a quantidade de solução que tem que ser aplicada para submeter essas amostras no processo de genotipagem. Pode passar. Bom, somente porque faltou o título. Quando a gente, a Illumina tem diferentes tipos de produtos. Normalmente o pessoal chama de ínfimo quando é uma genotipagem de alta densidade. Mas vamos ver que existe, ela comercializa também para diferentes espécies, por exemplo, no caso de bovinos, chips reduzidos, que normalmente o pessoal chama de Golden Gate, ou seja, são marcadores que são considerados para construir marcadores específicos, né? Que a gente vai ver que esses marcadores específicos que são montados em um chip menor podem ser utilizados, por exemplo, para trabalhos de imputação ou testes de paternidade, ou seja, são chips de marcadores reduzidos. Pode passar. Então, na realidade, na realidade, esta nova tecnologia, ou seja, de utilização de polimorfismos de base única em larga escala, ou seja, disponibiliza, digamos, abre uma nova área de estudo, vem abrindo, por exemplo, não somente o pessoal que trabalha, por exemplo, com estudo de genética de populações, ou o estudo da filogenética de diferentes populações, tanto populações silvestres como populações de animais domésticos, sino que no caso do objetivo do nosso estudo, né, do nosso curso aqui, seria basicamente o objetivo de utilizar essa informação de milhares de marcadores, tanto em trabalhos de associação, ou seja, tentar detectar ou identificar aqueles marcadores que são importantes para as diferentes características, ou que a gente chama de seleção genômica, que seria utilizar essa informação genômica, essas informações dos marcadores moleculares para predizer, né, o valor genético dos animais. Também, por exemplo, no caso de estudo de identificar e localizar regiões dos genomas sujeitos à seleção. Isso é uma área bastante nova que vem sendo trabalhada, que a gente chama de assinaturas de seleção, certo? Que o pessoal, por exemplo, da biologia vem estudando, tipo, como através, por exemplo, da seleção eu posso afetar de diferentes formas determinadas regiões do genoma, certo? Então é uma área bastante nova que tem começado, né, a crescer pelo fato que a gente agora tem a informação e a tecnologia que me permite, né, realizar esse tipo de estudos. Pode ir. Manda tudo aqui. Manda o gás. Então, na realidade agora, a diferença da situação anterior, né, que eu tinha poucos marcadores, eu consigo agora, em realidade, ter um número maior de marcadores em relação à abordagem anterior, o que me aumenta, né, a chance de encontrar marcadores, certo, que estejam em desequilíbrio de ligação com os QTLs. Então, que vantagem tem isso? Então, que a fase de ligação, né, ou que os marcadores vão estar em uma íntima relação, ou seja, não vão segregar, ou seja, vão segregar em forma conjunta, né, com os QTLs. Além disso, quando a gente pensa em seleção,
na realidade, agora, como eu tenho maior quantidade de marcadores, e esses marcadores, além disso, eles estão em maior desequilíbrio de ligação com os QTLs, eu vou conseguir captar, né, ou identificar a maior parte, né, dos genes que influenciam minha característica. Ou seja, eu não vou identificar a 3, 4 genes que estão associados com minha característica, sino que agora, em realidade, o número de genes que eu vou conseguir identificar, né, que estão associados com minha característica, vai ser maior. Então, em realidade, eu vou estar captando, né, identificando uma maior quantidade de marcadores que estão explicando, né, a variação da minha característica, em definitiva, a variação genética. Então, em realidade, eu tenho mais informação, né, e às vezes essa informação é muito mais confiável. Então, um ponto importante que a gente vai ver agora e estudar bastante é o conceito de desequilíbrio de ligação, porque é um ponto bastante importante saber conhecer, digamos, quais são os fatores que influenciam, né, o desequilíbrio de ligação entre os marcadores, porque basicamente o desequilíbrio de ligação que existe entre os marcadores praticamente determina o êxito ou não de um estudo de associação ou de seleção genômica. Pode passar, Cone. Pode passar. Então, o conceito de desequilíbrio, na era genômica, eu gosto, às vezes, de comparar, digamos, a importância do desequilíbrio de ligação, até comparar, por exemplo, a importância que tem a heredabilidade, por exemplo, em um programa de seleção. Então, no caso de desequilíbrio de ligação, esse conceito é tão importante como é a heredabilidade no processo de seleção. O desequilíbrio de ligação é tão importante para um programa, por exemplo, de seleção assistida por marcadores ou de seleção genômica. Pode passar. Então, por definição, a gente já tinha visto, né, que desequilíbrio de ligação ocorre, né, quando dois genes estão suficientemente próximos. Dois genes ou dois marcadores, né, pode ser. Estão suficientemente próximos no genoma, de modo que a recombinação durante a meiose entre eles é rara. Certo? Então, em definitiva, digamos, esse segmento com uma recombinação entre eles, entre esses dois marcadores, entre esses dois genes, eles estão suficientemente próximos, eles estão conservados. Ou seja, conservados no sentido de que, por exemplo, se eu tenho, no dia de hoje, certo, eu vou lá numa população e eu tiro uma amostra de tecido e encontro que, faço uma análise de marcador e encontro que esta região aqui está altamente conservada. Então, quando eu falo assim que uma região do genoma está altamente conservada, isso quer dizer que eu posso ir para trás no pedigree, ou seja, voltar atrás em gerações, e vou encontrar uma ancestral comum, né? Um ancestral lá atrás, por exemplo, que ele possui os mesmos marcadores, ou seja, porque mesmo que passaram várias gerações de recombinação, a chance de recombinação nesse local foi bem baixa. Então, que vantagem tem isso? Ok, estou com fome e não está com o meu microfone já. Então, qual é a aplicação prática disso aí? Então, vamos supor que a gente tem, em uma determinada população, num rebanho, a gente encontra uma região lá no genoma que ela é altamente conservada. Então, provavelmente, se ela é altamente conservada, né, vários indivíduos dessa população, eles vão compartilhar essa região, certo? Porque eles, por recombinação, a ligação nessa região se manteve, certo? Então, vamos supor, se nessa região existe algum QTL, né, que afeta alguma característica, eu posso utilizar a informação desses marcadores, certo, para inferir a presença ou não do QTL. A gente vai ver, por exemplo, também que a utilização dessas regiões conservadas é muito útil, por exemplo, para tentar estudar, por exemplo, como duas raças, por exemplo, divergiram, ou em que momento divergiram, né? Porque eu vou conhecendo, né, o desequilíbrio de ligação em determinada região. Se o desequilíbrio é bem alto, ou seja, os alelos que estão nessa região estão bem conservados, ou seja, segregam de forma conjunta,
provavelmente vários indivíduos da minha população estão compartilhando essa região, e provavelmente essa região vem algum indivíduo ou algum ancestral em comum possui essa região. Então, porque eles vão heredar essa região daquele indivíduo, né, daquele ancestral em comum. Então, a gente vai ver que essa informação muitas vezes pode ser utilizada, por exemplo, para inferir haplótipos, ou como a gente vai ver mais para frente, no caso de estudos de imputação, né, que em realidade é um estudo de imputação que a gente tem interesse em conhecer como as diferentes regiões do genoma estão conservadas, certo? Então, reconhecendo, por exemplo, apenas um marcador nessa região, como eu sei que essa região está conservada, eu posso inferir todos os marcadores que estão dentro dessa região. Mas vamos ver mais para frente. Pode passar, Conde. Então, em realidade, o conceito de desequilíbrio de ligação é um conceito estadístico, né, que é uma medida estadística de associação entre alelos de diferentes losses. E uma particularidade é que o desequilíbrio de ligação, o desequilíbrio de ligação entre diferentes alelos, ele vai diminuir, né, na medida que os losses estiverem mais afastados, né, porque na medida que os losses estão mais afastados, né, as chances de recombinação aumentam. E normalmente, assim, isso seria uma regra, certo? Que na medida que dois losses estão mais afastados, a chance de recombinação é maior, só que, em realidade, todos os trabalhos mostram que, em realidade, é bastante heterogêneo, ou seja, bastante heterogêneo como o desequilíbrio de ligação entre diferentes losses ao longo do genoma. E como a gente vai ver, digamos, a história da população, em realidade, o que a gente define como população, e bem como o tipo e a densidade de marcadores influenciam muito na estimativa do desequilíbrio de ligação. Pode passar, Conde. Então, quando a gente plota, por exemplo, o desequilíbrio de ligação no genoma, né? Então, no gráfico, no eixo X, a gente coloca a distância entre os marcadores, certo? E no eixo Y, a gente coloca a medida, o desequilíbrio de ligação. Então, normalmente, na medida que aumenta a distância entre os marcadores, certo? Ou seja, na medida que os dois marcadores estão mais afastados no genoma, dentro do mesmo cromossomo, o desequilíbrio de ligação tende a diminuir. E uma particularidade é que, normalmente, na medida que esses marcadores estão mais próximos, a variação no desequilíbrio de ligação é sempre superior. Ou seja, a variância no desequilíbrio de ligação é sempre superior. A gente vai ver os fatores que determinam esse comportamento. Pode passar. Então, vamos supor como calcular o desequilíbrio de ligação. Então, vamos supor uma situação que a gente tem cinco animais, né? E temos dois losses, que são bialélicos. Então, essa população de 5 animais, a gente pode calcular as frequências alélicas, né, para cada losse. Uma vez que calculamos essas frequências alélicas, pode passar, Conde. As frequências, a proporção esperada, né, de cada um desses haplótipos, ou seja, o haplótipo seria o que está no centro do quadro da tabela. Então, o haplótipo A maiúscula, B maiúscula, eu espero, dadas as frequências alélicas, eu espero que a frequência deste haplótipo seja 0,3, a frequência do haplótipo A minúscula, B maiúscula seja 0,2, e assim por diante. Ou seja, eu esperaria, certo? Se essa população estiver em equilíbrio Hardy-Weinberg, eu esperaria observar essas frequências. Só que, na realidade, pode passar, Conde. Na realidade, as frequências dos haplótipos são um pouco diferentes, as frequências observadas. Então, podemos observar, né, que existe uma maior frequência de indivíduos A maiúscula, B maiúscula, certo? E de indivíduos que têm A minúscula, B minúscula, certo? Existe um desvio, né, das frequências observadas. Então, se esses alelos, se esses dois losses eles estão no mesmo cromossomo, eu posso concluir, né, que como existe um desvio em relação à proporção esperada, eu posso esperar, estou observando que o alelo A maiúscula ele tende a segregar
mais de forma conjunta com o alelo B maiúscula, certo? E o alelo A minúscula ele tende a segregar em maior frequência, né, com o alelo B minúscula. E isso em realidade é outra coisa que é o desequilíbrio de ligação, certo? Ou seja, os losses, né, não estão segregando de forma independente. Pode passar. Então, conhecer, né, em uma determinada população, conhecer o desequilíbrio de ligações é muito importante, né, porque ele, em realidade, sabendo o desequilíbrio de ligação que existe entre os marcadores, ele nos vai dar uma ideia, né, da quantidade, né, de marcadores, por exemplo, que eu preciso ter para, por exemplo, para fazer um trabalho de associação ou mesmo de seleção genômica, certo? Por quê? Porque o desequilíbrio de ligação normalmente depende, um dos fatores que influencia, né, a densidade de marcadores. Então, na medida que aumento a densidade de marcadores, normalmente, né, o desequilíbrio de ligação aumenta, certo? Porque como se eu tenho maior número de marcadores, a densidade de marcadores aumenta, então a proximidade entre eles é maior. Aí as chances de recombinação entre os marcadores é inferior. Mas também esse parâmetro também dá uma ideia, digamos, conhecendo o desequilíbrio de ligação, eu posso estabelecer, bom, qual seria o desequilíbrio de ligação mínimo, certo? Para, por exemplo, obter uma acurácia, por exemplo, ou esperar um determinado nível, ou poder em um estudo de associação. Então, conhecendo isso, tipo, o desequilíbrio de ligação me dá uma ideia, né, de como vai ser o êxito, por exemplo, em um trabalho de associação, quantos marcadores, quantos QTLs posso encontrar, qual vai ser o poder de detectar esses QTL, e que chance posso ter de aplicar essa informação, por exemplo, a nível prático. Pode passar, Connie. Então, uma primeira forma de calcular o desequilíbrio de ligação, em realidade, como a gente viu, é comparar, né, com uma forma de desvio entre as frequências dos haplótipos homocigotos em relação aos haplótipos heterocigotos. Então, se o locus A, o gene A, o marcador A, está segregando de forma independente do locus B, espera-se, né, que o produto, né, o cálculo o produto, né, desta conta, desse cálculo vai ser zero, certo? Porque se eles estão segregando de forma independente, espera-se que as frequências, o produto dessas frequências seja zero. Então, quando eu tenho, no caso contrário, se eles estão em desequilíbrio de ligação, vai existir um desvio, né? Vai existir, por exemplo, um excesso se o alelo A1 está ligado ao alelo B1, existe vai existir uma maior frequência deste haplótipo, certo? Então, posso concluir que o alelo A1, certo, está em desequilíbrio de ligação com o alelo B1. Pode passar. Então, um exemplo, como podemos calcular. Então, tenho dois marcadores. Então, ambos marcadores eles possuem dois alelos, e no centro da tabela eu teria a frequência, né, de cada um dos haplótipos, ou seja, do haplótipo A1B1, A1B2, A2B1 e o haplótipo A2B2, certo? E fora dessa tabela eu teria as frequências alélicas, certo? De cada um desses alelos. Então, aplicando a fórmula, certo? Eu vou ter um valor de desvio, né, observado. Só que, em realidade, esse valor aqui, digamos, a gente vai ver agora outras estatísticas, né, para calcular o desequilíbrio de ligação. Em realidade, ele tem pouca interpretação do ponto de vista biológico. Pode passar. Uma estatística que é muito utilizada, que já revisou, já viu algum trabalho de desequilíbrio de ligação, é o que a gente chama de coeficiente de determinação, o R quadrado. Que em realidade ele utiliza aquele desvio, né, que a gente calculou previamente, desvio ao quadrado, dividido o produto das frequências alélicas. Em realidade, esta definição
esta medida de desequilíbrio de ligação, ela é aplicada para o caso de marcadores que são bialélicos, caso, por exemplo, como os SNPs, ou seja, que apresentam apenas 2 alelos para cada marcador. Ela é bastante utilizada, né, e descrita nos trabalhos de desequilíbrio, e uma vantagem dela é que normalmente ele varia entre 0 e 1, então na medida que ela está, esse coeficiente, né, está mais próximo de 1, quer dizer que o desequilíbrio entre esses 2 marcadores é superior. E além disso, quando a gente conhece quanto da variação genotípica, quanto da variação genética está explicada por exemplo, por um QTL, conhecendo o desequilíbrio de ligação que existe entre o marcador e o QTL, a gente pode ter uma ideia de quanto da variação observada, por exemplo, está explicada por esse marcador que eu estou utilizando. Pode passar. Outra estadística que o pessoal utiliza, mas não tão frequente como a anterior, em realidade, como o R quadrado, um valor estandarizado do DD. Em realidade, esta estadística, em realidade, ela é bastante influenciada, sobretudo quando a gente tem, que é bastante comum em populações de animais, frequências altas de alelos raros, tipo, quando a frequência de meu alelo menor normalmente é baixa, e no caso de quando eu tenho uma amostra reduzida de animais. Então, normalmente, a gente vai ver alguns resultados, normalmente, esta estadística, né, superestima o desequilíbrio de ligação. E aí, a vantagem, né, de utilizar o R quadrado, em realidade, que ele é bem menos influenciado, né, pelas frequências alélicas e pelo tamanho da população. Pode passar. Então, aqui, por exemplo, são resultados, né, de desequilíbrio de ligação, utilizando as 2 estadísticas que a gente viu para quantificar o desequilíbrio. Então, como vocês podem ver aqui, a barra vermelha e são 2 raças de bovinos leiteiros, a barra azul e vermelha. Vocês observam que o desequilíbrio de ligação, utilizando a estadística D, normalmente é sempre superior a quando utilizamos a estadística R quadrado, ou seja, normalmente ele é bem influenciado pelo tamanho da amostra e pelas frequências alélicas. Então, de aí a preferência de utilizar a estadística R quadrado. Pode passar. Dependendo do tamanho da amostra, né? Mas normalmente existe uma associação, só que superestima muito. No caso, até agora a gente falou, né, deu exemplos de marcadores que são bialélicos. Agora, no caso, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com microsatélites, certo? Que no caso dos microsatélites, a gente normalmente tem mais de 2 variantes em uma mesma posição. Então, estes autores, né, propuseram, em realidade, uma variação, em realidade, que o que eu vou fazer é somar, né, o desequilíbrio de vários alelos, né, entre 2 posições. Então, é mais indicada nesta estadística para, no caso, quando eu tenho marcadores multialélicos. Pode passar. Quer fazer cortar? Porque aí já vai. Então, acho que, pessoal, podemos fazer